Olá, tudo bem? Estamos com mais um podcast Nova Aí. Hoje recebendo uma figura ilustre, um querido amigo de longos anos e que também compõe a diretoria do nosso Instituto Inovação. O Paulinho Ricoli é uma das figuras mais criativas que nós conhecemos, ele faz parte do nosso time, é professor de criatividade dentro dos cursos que realizamos no Rio Grande do Sul e no Brasil. O Paulinho, nosso convidado de hoje, vai abordar criatividade e inovação. Já que ele é um homem que trabalha e vive da criatividade, nós queremos saber, Paulinho, como é que a gente consegue ampliar a nossa capacidade criativa? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado você que está assistindo esse podcast do Instituto Inovação. É um prazer realmente poder fazer parte de um projeto dessa empresa que percorre o mundo e percorre o Brasil, buscando aquilo que há de mais eficaz em diversas áreas. E eu me sinto muito lisonjeado mesmo, Joel, por poder fazer parte de uma equipe com tantos profissionais gabaritados como os colegas que eu tenho no Instituto Inovação. E essa questão da criatividade, cada vez mais, nós que estudamos muito isso, né, sabemos que cada vez mais latente na sociedade é a necessidade de sermos criativos. Então, a criatividade ela é composta por diversas nuances, aquilo que parece às vezes detalhe, aquilo que passa desapercebido, desde a forma com que a gente vê o mundo, da forma com que a gente se porta. Isso vem da época também de Napoleão Hill e tantos outros estudiosos que a gente vê que fizeram história no mundo, sempre tem algo em comum. Então, a forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente se alimenta, a forma que a gente interpreta as coisas, como é que é a nossa comunicação? E eu não deixo nunca de falar, e tu bem sabes disso, que criatividade, antes disso a gente tem que falar de comunicação. Comunicação não é o que eu estou dizendo, comunicação é o que o outro entende. E como eu me comunico com o mundo, como eu me comunico com esse agora manancial de coisas novas que o mundo apresenta, essa criatividade, nós temos, claro que aqui é um passant, a gente não tem como apresentar muitas técnicas de como sermos mais criativos. Porém, as pessoas mais criativas, eu costumo dizer que elas têm uma comunicação mais fluida e que elas resolvem problemas que, para as pessoas que não são tão criativas, elas resolvem de forma muito mais leve, muito mais fácil. Então, Joel, a criatividade, no meu ponto de vista, ela é um aliado fantástico nas vitórias que a gente tem. Uma pessoa criativa, ela define se ela vai ter mais sucesso ou menos sucesso. E a criatividade eu considero primordial na evolução humana. As pessoas que muitas vezes estudam disciplinas mais racionais, digamos assim, né, elas dizem que não são criativas, que não têm capacidade criativa, né, porque é das exatas e a criatividade vem das humanas, porque elas trabalham com o lado esquerdo do cérebro, a criatividade vem do lado direito. Pergunta, é possível que todos os seres humanos possam potencializar a sua criatividade? Eu acredito que sim. É evidente que a gente nasce com potencialidades mais fortes, né? As pessoas mais latentes, as pessoas que têm uma facilidade para os números, outras têm mais facilidade para a poesia. Porém, os estudos, tanto da mente quanto do cérebro, e tu és um estudioso dessa área, estão comprovando cada vez mais que elementos externos e também vivências e experimentações, a gente pode botar uma aspas aqui, a gente pode desenvolver esse músculo criativo. Sim, nós podemos sermos mais criativos, e quando a gente começa a experimentar da criatividade, e a gente sabe, né, os treinamentos que a gente faz em muitos lugares, hoje nós estamos viajando, estamos aqui num belo hotel aqui, distante lá de Porto Alegre, aqui no norte do estado, estávamos trabalhando hoje com um grupo de professores. E aconteceu uma coisa muito interessante. Uma das professoras, nós estamos trabalhando o Professor 4.0, que é um projeto magnífico do Instituto Inovação, e essa professora comentou, não, mas eu não sou criativa, eu não tenho como desenvolver, eu só faço contas, e a gente trouxe alguns exercícios, e ela fez uma obra de arte maravilhosa. E ela nem sabia que ela tinha esse potencial, com algumas horas de encontro. Agora tu imagina tu poder desenvolver isso, poder trazer essas técnicas e aplicá-las no cotidiano. Então sim, a gente pode ser muito mais criativo, sim. É uma das questões que me chamou a atenção que no passado as empresas tinham um departamento, né, de desenvolvimento, de criação, contratavam uma agência para poder criar e desenvolver. E hoje, modernamente, elas aproveitam todo o potencial humano que está dentro da própria organização e todos precisam ser criativos, de certa forma, né?
E se trabalha muito com a questão da diversidade. A diversidade é um elemento muito importante na questão da criatividade, porque quando você reúne pessoas que pensam muito parecido, é natural que eles vão produzir resultados muito equivalentes, né? Então a diversidade de opiniões, de possibilidades, de gênero, de raça, de credo, de ideias, de opiniões, é um elemento fundamental. Como é que a gente pode colocar isso em prática no nosso negócio, Paulo? Justamente, nós vivemos um mundo onde a diversidade é algo que, além de ter que ser aceito, porque é algo que, dentro de uma sociedade cidadã, é o mínimo que se espera, que se respeite o diferente. É o mínimo que se espera que nós tenhamos opiniões, ainda mais em um mundo que, por um lado, está sendo tão criativo, tem uma demanda tão grande de opiniões diversas, a gente vai vivendo aquela boçalidade da contradição, de odiar quem pensa diferente. Então a gente está vivendo um paradoxo muito estranho. E a criatividade, ela precisa entrar assim mesmo como tu falaste, que é aceitando o diferente, ouvindo a opinião do outro. Quando a gente vai estudar algumas mentes, né, João? O Einstein diz, tu nunca mata uma ideia no nascedouro. Depois tu pode até ver que aquilo ali não funciona, ok? E a gente é treinado, nós fomos treinados, a nossa geração, apenas para estudar para a prova e jogar aquilo ali fora. Eu preciso passar na prova. E a gente começa a olhar que não é assim. Nós precisamos viver, nós precisamos aprender a diferença do aluno e do estudante, que tu muito bem fala sobre isso, sobre o escriba e o copista. A comunicação, o estudo, o ensino em si, quando embasado em criatividade, em isso que tu falas, em diversidade, em saber ouvir, o poder da escutatória, o poder de ouvir o diferente. Por quê? Nós sabemos que com as grandes invenções do mundo, quantas rodas de certo tiveram que tentar ter sido feitas? Quantas cadeiras foram tentadas antes de nós termos poltronas e cadeiras? Sempre saiu da cabeça de um louco que tentou e tentou e tentou. Só aí então depois ele tentou, daí ele errou, daí só então ele errou e errou e errou. A gente sempre fala sobre Thomas Edison, que quando foi perguntado nas 1000 tentativas dele de fazer a lâmpada, se ele errou 999 vezes, ele disse não. Descobri 999 fórmulas de como não se faz uma lâmpada. Então, é no erro que a gente aprende, é na experimentação. Então, para a tua pergunta, eu creio que a gente possa trazer isso para a nossa vida, ouvindo mais os outros, experimentando tudo que puder. O Paulinho Rico é uma das mentes criativas, como já falamos, e ele possui centenas de slogans de campanhas publicitárias e mais de 1.600 jingles autorais. Então, Paulinho, como é que você usa, que técnica você recorre para poder criar os jingles, criar as campanhas publicitárias, criar os livros que você escreve? Qual é a técnica que você recomenda para o nosso público? Tu sabes, Joel, que isso é um método autodidata. Eu sou autodidata. Então, os meus métodos de criatividade, eles foram muito com aquilo que eu falei há pouco, experimentando. Eu sempre gostei da sonoridade das palavras. E depois eu fui um pouco mais a fundo, porque tu seres autodidata não quer dizer que tu não estudas. Tu estudas até, às vezes, muito mais do que a academia tradicional nos traz. Mas eu ia sempre a fundo na metáfora, eu ia sempre a fundo no que estava na entrelinha. Eu tentava descobrir sempre aquilo que o óbvio não quer dizer. Porque qual é o grande desafio, Joel, que eu imagino? Pensa comigo, você que está nos assistindo. Todas as músicas do mundo já falaram de todos os assuntos. Todos os desenhos já foram pintados de todas as paisagens possíveis. Todos os livros já foram escritos sobre todos os temas. Qual é o grande desafio da arte? O grande desafio da comunicação ou da música? É tu falares, tu dizeres ou tu mostrares aquilo que já foi dito, mostrado, de uma maneira jamais abordada. Olha que interessante. É tu falar de algo que já foi dito tantas e tantas vezes, de uma forma jamais dita. Então, como é que nós vamos fazer para falar de algo que já foi dito de uma maneira jamais exposta? E isso, então, nós precisamos de conexões neurais. E aí há uma série de fatores que eu sempre falo, desde a nossa respiração, a oxigenação do teu cérebro, como é que tu te portas frente aos problemas, o poder da resiliência na mente humana, as inteligências múltiplas que Gardner explica, como o mundo tem se transformado. Então, são muitos fatores para a gente conversar assim tão rapidamente. Porém,
a criatividade é algo que sim, a gente pode aflorar, e o meu método, ele foi feito de experimentações, de tentativa e erro, tentativa e erro. Claro que hoje a minha mente ela já trabalha com uma certa formatação daquilo que eu preciso fazer. Eu preciso fazer uma canção, escrever uma peça de teatro, eu preciso criar um texto, eu já tenho o meu método, mas cada um pode inventar o seu método e cada um pode aprender com o Instituto Inovação alguns métodos que podem ser aplicados. Isso, inclusive no curso de Agente de Inovação a gente trabalha muito essas metodologias no Professor 4.0 também. Paulinho, essas técnicas que são disponibilizadas na internet, como por exemplo escovar o dente com a mão oposta à esquerda para quem é destro, caminhar por lugares diferentes, ir para o trabalho num outro roteiro, fazer leituras de temas que não são do seu cotidiano, jogar xadrez, fazer palavras cruzadas, essas técnicas funcionam? Funcionam e funcionam muito, porque também com o advento da tecnologia, a gente tem que cuidar para não sermos aprisionados. Tanto pela parte de marketing que precisa sempre vender, nós achamos que nós usamos as tecnologias. Não, as tecnologias nos usam. Então, se tu ficares aprisionado dentro de uma caixa de TV, tu estares aprisionado dentro de um celular, que é uma ferramenta magnífica de estudo, mas o que a gente faz? Eu não tenho muito tempo para estudar, mas eu passo 3 horas no Instagram olhando a vida dos outros. Eu não tenho muito tempo para estudar, mas eu fico olhando uma novela, fico olhando aquilo que a programação fechada já nos incumbe na cabeça como certo e como fechado. A gente precisa desviar disso. Nós precisamos fazer coisas que parecem ser rudimentares, como olhar paisagens diferentes, experimentar sensações diferentes, usar os nossos sentidos, tanto o visual, o auditivo, como o sinestésico, como ferramentas que façam com que o nosso cérebro trabalhe como a máquina que ele foi feita para poder trabalhar. Volto a falar, como é que a gente respira? Como é que a gente se alimenta? Como é que nós observamos alguma coisa já tendo aquilo ali como pronto, já tendo aquilo ali como algo que já está concebido? A curiosidade é o que nos leva a podermos ter efetivamente uma visão de mundo muito mais ampla. Então, a gente pode ter várias ferramentas. Isso que tu perguntaste sobre na internet, tem muita coisa boa. Escovar o dente com a mão esquerda, os estímulos cerebrais dos hemisférios direito e esquerdo, a coordenação. Então tudo isso vai fazer com que a nossa máquina cerebral comece a trabalhar de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais criativa e mais rápida. A gente se surpreende quando começa a experimentar essas coisas que às vezes não ensinam na escola. No passado se falava que o lado esquerdo do cérebro era o lógico, racional, que guardava dados, e o direito da criatividade e capacidade inovadora. Os estudos mais recentes de neurociência, que conseguem radiografar o cérebro em funcionamento, nas ressonâncias magnéticas, nos mostram que, na verdade, sim, para especialmente os homens, há uma movimentação maior das conexões neurais no esquerdo quando é um raciocínio lógico e um pouco mais no direito quando se está trabalhando com criatividade. Mas o cérebro feminino, até pela conexão dos dois hemisférios ser mais próximo do que o do homem, que é mais separado fisicamente, a mulher, quando você observa as ressonâncias, as conexões estão acontecendo simultaneamente nos dois hemisférios. Ou seja, então essa história de que eu sou o lado esquerdo ou direito, que eu sou racional, eu sou criativo, tem suas relatividades, não é isso? Sim. Então como é que eu posso ajudar um indivíduo que, por exemplo, seja mais racional a tornar-se mais criativo? Tudo é uma questão de exercício, tudo é uma questão de prática. Não há nada que a gente não crie mestria ou maestria sem a prática. Então, são detalhes do cotidiano que nós precisamos implantar no dia a dia para que a nossa máquina passe a funcionar de uma maneira diferente. Porque muitos estudiosos, quando a gente vai estudar a programação neurolinguística e tanto a neurociência, como tu muito bem falas, e eu estudo muito a neurociência da comunicação, a neurociência musical, a neurociência através dos sentimentos, através daquilo que parece que é algo que não tem tanta importância e tanto valor na construção de uma máquina pensante diferenciada. São coisas sutis que fazem com que nós sejamos pessoas diferentes em um contexto onde nós nascemos criativos.
coloca uma criança em um chiqueirinho com um brinquedinho, ela vai ser criativa. Mas aí depois o padrão natural de ensino que, no meu ponto de vista, acaba aprisionando, como já falamos, os meios de comunicação que vão te circundando de informações prontas e te tiram aquela potencialidade de tu indagar, de tu dizer, mas por que é assim? Porque às vezes também vem até da criação. O pai diz, não, é assim que vai ser. E nós éramos criados às vezes e diz, não, então é assim. Então tudo que vem pronto, tudo que vem concebido, nos coloca naquilo que a gente fala muito bem também, na zona de conforto. O cérebro não vai atrás, não. Ele não gosta de desafio. A gente se incomoda quando sai da zona de conforto. E é só ali que a gente consegue encontrar novos caminhos e novos rumos. Tanto que a Universidade de Londres traz um estudo dizendo que nós temos de 90% a 95% dos mesmos pensamentos que tivemos no dia de ontem para hoje e de hoje para amanhã. Ou seja, nós mantemos um certo padrão e claro que está envolvido também a questão do subconsciente e outras questões. De qualquer sorte, a escola, como estávamos falando, ela acaba podando a capacidade criativa das crianças, né? Porque toda a criatividade que você vê numa criança de 0 a 7 anos, à medida que ela vai avançando na escola, ela vai diminuindo a capacidade criativa, né? Você entrega uma caneta, uma moeda, um lápis, qualquer coisa para uma criança de 5 anos e pede o que dá para fazer, ela vai te trazer N possibilidades. Aos 8 cai, aos 10 cai, aos 15, 2 ou 3... Então, é um método que pune o erro e valoriza o acerto. E na sociedade, especialmente a 4.0, protagonizada pelas startups, o erro faz parte do processo, né? Não tem como ser criativo sem cometer erros. Tem um amigo meu chamado professor Joel Maciel que sempre diz, antes feito que perfeito. Tem uma história muito interessante, Joel, que não por culpa dessa professora, mas cada um só dá o que tem. Ninguém dá o que não tem para dar. E na época era o que ela tinha para me dar. Na chamada sexta série, já faz alguns séculos, eu ficara em recuperação em uma matéria, em algumas matérias. Porque eu não, em primeiro lugar, eu era míope, em segundo lugar, eu não conseguia aprender muito com o método tradicional de escriba e copista. Aquilo não entrava muito na minha cabeça, até por eu não ser visual. O meu canal de percepção sempre foi muito auditivo e muito sinestésico. Eu precisaria ouvir de uma forma melhor as aulas para eu poder assimilar mais e poder senti-las de uma forma melhor. Quando apareceu o YouTube, com as videoaulas, isso sim, aí eu ouvindo bastante eu comecei a aprender. Mas nessa ocasião, na sexta série, eu fiquei em recuperação em algumas matérias, passei em todas na matéria de geografia. Era uma época que o cometa Halley ia passar pela Terra. Você que tem um pouquinho mais de idade aí vai lembrar disso. E nessa época eu fiz um trabalho falando sobre meio ambiente. E na capa do meu trabalho eu escrevi não, eu desenhei o cometa e escrevi essa loucura. Estava escrito não, cometa, essa loucura. E a professora me chamou, disse, vem cá, no teu trabalho de recuperação, tu esquece uma palavra. O professor não esqueceu uma palavra. Tá aqui, eu botei um cometa assim. Não, tinha que ter escrito o cometa. Pois é, professor, mas eu desenhei, tá valendo? Não, reprovado. Exatamente isso eu senti na pele. Então, a criatividade, se ela tem ali um tutor, se ela tem alguém que é um inquisitor, é complicado. E aí você imagina que nós temos hoje 5% dos nossos jovens que são considerados pela Organização Mundial da Saúde como superdotados. O que fazemos com essa superdotação? Quantos deles são liquidados por esses processos de enfrentamento do erro de forma sistemática, né? Então, quantos outros grandes cérebros que nós poderíamos estar com eles sendo melhor aproveitados na nossa sociedade? Justamente, Joel, e quem acompanha muitos dos nossos encontros de inovação sabe que eu sempre trago essa responsabilidade. Eu não digo culpa, eu acho que culpa é uma mochila de pedra pesada. Essa palavra tem que ser extinta. Mas responsabilidade tem que ser colocada à prova e colocada no hall daqueles que daqui a pouco estão reclamando dos filhos. Ah, mas o meu filho não quer nada com nada, mas o meu filho isso, mas o meu filho aquilo. Como é que está a geração dos pais? O pai não está terceirizando a educação para a escola, que a escola deveria escolarizar e quem educa é os pais. Os pais estão dando a atenção que o filho precisa ou está largando só um celular na mão? Vai lá e não me incomoda?
Aquela história toda que a gente já sabe, daquele ditado, que os tempos difíceis formam homens fortes deixam os tempos fáceis vão formar homens fracos, e os homens fracos vão deixar os tempos difíceis novamente. Esse ciclo que se repete sempre, nós estamos vivendo ele. Nós estamos com uma geração de pais que eu gostaria que não levasse isso como uma crítica destrutiva, depreciativa, mas te chamando a uma reflexão. Como é que tu estás tratando o teu filho? Tu estás dando atenção? Às vezes é sentar no chão e riscar com ele por 20 minutos, tu vai desenvolver o cérebro dele. E não dando um tablet na mão dele, para ele ficar quieto. E tu poder olhar o futebol, ou tu poder ficar aqui na rede social. Coisas simples ainda fazem sucesso. As pessoas, elas podem ter tecnologia, mas elas são feitas de sentimento. Elas são feitas de um cérebro, elas são feitas de algo que as coisas mais sutis vão dar um resultado maravilhoso lá na frente. Eu me preocupo muito com a geração dos pais. Não. É que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos. Que filhos a gente está deixando para esse mundo? Muito bem, nós recebemos hoje no nosso podcast Nova I, Paulinho Ricoli, uma das mentes mais criativas que nós conhecemos, compõe a nossa equipe, é professor de criatividade, autor de mais de 1.600 jingles, livros, campanhas publicitárias e que trouxe a sua contribuição sobre criatividade e inovação. Obrigado, Paulinho. Suas considerações finais. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder trabalhar em um projeto que engrandece o espírito humano. Vem para inovação que a gente se encontra numa ida dessas aí, pela vida. Obrigado e até a próxima.